Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui o nosso pós-jogo de Vasco 1, 2, 3, CRB 0 em São Januário. O Vasco venceu por 3-0 o CRB na Colina Histórica e já começo com uma pergunta: 3-0 é goleada ou não é goleada? Tem gente que acha que 3-0 é goleada, tem gente que acha que não, que só 4-1 em diante que é goleada, apesar da diferença ser de apenas 3 gols. Bom, o que realmente importa é que o Vasco venceu a primeira em São Januário, né? Precisou de 3 jogos para vencer a primeira partida em São Januário e somar mais 3 pontos na competição. A gente vai, é claro, falar muito aqui sobre essa partida, mas antes, né, de começar de fato aqui a comentar esse jogo, o nosso pós-jogo, aquele brinde tradicional, né? 3-0, eu acho que merece tomar uma cervejinha. Vamos lá. Tá gelada, pô, copinho estiloso, tá? Tá gelada minha braminha, tá gostosa. Vasco 3-0. Mas quem vê o placar assim 3-0, não assistiu o jogo, acha que, pô, o Vasco passeou e venceu com facilidade o CRB. E não foi bem assim, né? Vamos aqui contar a história desse jogo. O jogo já, antes de começar, a gente leva um susto, né? Que a gente recebe a notícia de que o Vanderlei não ia atuar. O Vanderlei testou positivo para Covid-19, entrou em isolamento e o Lucão foi o goleiro do Vasco hoje. E quando a gente recebeu a notícia de que o Vanderlei estava fora, o vascaíno já pensou: meu amigo, a fase realmente tá complicada, né? Já tá tudo complicado. Aí agora o goleiro testa positivo e a gente vai ter que ir com o goleiro reserva para o jogo. Mas o Lucão foi muito bem, não comprometeu a partida de hoje. E foi uma partida que o Vasco estava muito pressionado, né? Pressionado pelo seu torcedor. Na última partida, quando o Vasco perdeu em casa para o Avaí, na saída de jogo ali, teve relatos ali de que torcedores jogaram pedras, né, no carro de jogador, teve pichação pedindo a saída do Cabo, e hoje, antes do jogo, também teve protesto, né? Alguns torcedores foram lá no hotel do Vasco cobrar mais disposição da equipe e coisa e tal. Teve um drone hoje também ali, com uma mensagem também, de certa forma, ameaçando os jogadores. Um clima muito pesado, né, para esse elenco do Vasco, sendo muito cobrado por esse péssimo início na Série B do Campeonato Brasileiro. E começou o jogo, o Vasco começou meio que vendo o CRB jogar, né? Nos primeiros 10 minutos ali praticamente só dava CRB, o Vasco praticamente não criava, né? Não chegava, o CRB também não assustava, mas trocava passes ali, tinha mais o controle do jogo, isso até os 10, 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo, e depois a coisa inverte, né? A partir dos 15 minutos do primeiro tempo, o Vasco começa a propor mais o jogo, marcar em cima ali na saída de bola, né? Que era coisa que a gente cobrava muito do Vasco, marcar mais em cima, pressionar. O Vasco estava fazendo isso e foi premiado com um gol já no final do primeiro tempo, aos 44 do primeiro tempo, uma bola que o Marquinhos Gabriel lança para a área, o Frazan dá condição e o Germancano de cabeça abre o placar para o Vasco, fazendo 1-0 em São Januário. Um gol importante demais para o Vasco e importante demais também para o Germancano, né? Tava na hora do Germancano marcar o seu primeiro golzinho na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o Vasco vai para o intervalo com 1-0, o que dá, de certa forma, uma tranquilidade, né? Podemos dizer assim, de poder no segundo tempo jogar sem aquela pressão, né? O Vasco geralmente estava indo já contra o Avaí e contra o Operário. O Vasco vai em São Januário para o segundo tempo já perdendo por 2-0. Hoje diferente, né? Vai vencendo o jogo, mas o CRB volta no segundo tempo muito melhor que o Vasco, né? Se o Vasco teve ali uns 20, 25 minutos do primeiro tempo que o Vasco conseguia pressionar o CRB, pressionar na saída de bola, jogar melhor, no segundo tempo praticamente só dava CRB. O CRB propondo ali as ações e assustando o Vasco. Tanto que até mais ou menos ali os 30 minutos, 35 minutos do segundo tempo, o que a gente via na internet era todo mundo pé da vida, falando: não, apesar da vitória, apesar do 1-0, o Cabo tem que ser demitido, não dá para o Vasco se comportar dessa forma em São Januário, o Vasco está levando pressão do CRB, e realmente isso estava acontecendo, o CRB estava pressionando o Vasco, o CRB meteu 2 bolas na trave. A trave foi um baita zagueiro pro Vasco hoje, né? Salvou o Vasco em 2 ocasiões. O destino do jogo poderia ser outro. O Vasco levou uma pressão do CRB ali durante boa parte do segundo tempo. Mas a coisa muda no segundo tempo com a entrada do Léo Jabá.
o Léo Jabá foi o nome do jogo, o nome do segundo tempo principalmente. Ele entra e muda a partida. Eu estava comentando hoje o jogo no canal do Fábio Azevedo e eu falei, pô, o Vasco tá precisando de mais velocidade nesse time, que o CRB tá ali pressionando, mas o Vasco não consegue sair no contra-ataque. Teve 2 oportunidades de contra-ataque, e uma era pro Cano, o Cano não tem velocidade para sair, não pode ficar fora da área, e uma outra com o Marquinhos Gabriel, que também não é um jogador veloz. Tava faltando um jogador de velocidade. E isso muda, né, quando ele coloca o Léo Jabá, e o Léo Jabá foi muito importante nessa vitória do Vasco. Ele marca o segundo gol num contra-ataque ali, com meio que uma tabelinha sem querer com o Germancano, né? O Germancano vai devolver para ele, mas a bola desvia no zagueiro e acaba sobrando limpinha para o Léo Jabá, e o Léo Jabá faz o segundo gol do Vasco e se emociona bastante, né? Ele teve uma semana muito complicada, aliás, talvez aí o último mês do Léo Jabá foi muito complicado. Ele perdeu um amigo de infância, né? Que era o MC Kevin, que todo mundo sabe o que aconteceu. Também ele passou aí por uns problemas durante essa semana. O carro dele foi apedrejado no jogo passado contra o Avaí, então desabafou ali, né, depois do gol, se emocionou bastante. Imagino que tenha sido um alívio para ele que viveu aí com problema de lesão também nos últimos anos, né, estava precisando aí de um golzinho, deu muitas assistências até agora nessa temporada, mas precisava desse golzinho e foi muito importante esse gol do Léo Jabá, o gol que deu tranquilidade, né? O Vasco fez 2-0, e aí, mesmo com a pressão que o CRB vinha fazendo, mas com 2-0, pô, tranquilo, 2-0, o Vasco vai vencer o jogo de hoje, e ali realmente depois do 2-0 mata o jogo, né? O CRB já não conseguiu assustar mais. Mas ainda cabia o terceiro, né? E o terceiro também veio com o Léo Jabá. Ele faz uma belíssima jogada pelo lado direito do Vasco ali, lado esquerdo de ataque do CRB, passa entre 2 jogadores, 2 defensores do CRB, entra na área e aí rola para trás e o Marquinhos Gabriel faz um belo gol, o terceiro gol do Vasco. Marquinhos Gabriel que fez uma boa partida, né? Durante boa parte do jogo ele ficou até meio que sumido, mas se a gente pegar estatísticas, um gol e uma assistência do Marquinhos Gabriel, né? Mostrando ali a sua importância. Vasco 3-0 aí realmente passa a régua, né? 3-0, uma vitória maiúscula que garante o emprego do Marcelo Cabo, né? Acho que agora com 3-0 ele tinha ganhado essa sobrevida para esse jogo. Depois de ganhar de 3-0, o emprego dele tá garantido, pelo menos até a próxima rodada contra o Cruzeiro. E volto a dizer, é claro que a gente torce para que as coisas comecem a engrenar, que o Vasco comece a jogar bem. Acho que hoje já teve uma evolução, né? O Vasco foi melhor. Não foi, não dá para dizer que foi uma partida brilhante. Durante boa parte a gente ficou bem pé da vida, o Vasco recuado ali, o CRB pressionando, mas em relação à postura e coisa e tal, foi até melhor do que as outras partidas. O nível também das outras partidas foram baixíssimos. E o Vasco consegue essa vitória aí por 3-0. E vou destacar aqui também alguns pontos que eu acho que foram importantes. A volta do Castan, por exemplo, foi fundamental. Acho que trouxe mais segurança para essa zaga do Vasco. Até o Hernando foi melhor hoje. O Hernando jogou relativamente bem hoje, tirando ali algumas bolas pelo alto. Não deu muito susto hoje o Hernando, porque a zaga Hernando e Ricardo Graça tava um horror. Hoje, Hernando e Castan, a zaga se comportou melhor, não levou gol, né? O Vasco vence por 3-0, então acho que o Hernando fez até uma boa partida hoje. O Castan também fez uma boa partida, parece que ele traz ali mais segurança, mais confiança para o sistema defensivo do Vasco. O Juninho também entrou muito bem no segundo tempo, dando mais dinâmica ali para o jogo, indo para cima, né? O Galarza entrou bem, Bruno Gomes fez uma boa partida também hoje. Então, novas peças, né, ali se destacando também nessa vitória do Vasco hoje por 3-0. É claro que um 3-0 maquia muita coisa, né? Pô, ver 3-0, tu fala, pô, que maravilha, o Vasco dominou o jogo. E não foi bem assim. Durante grande parte da partida, o CRB estava ali pressionando o Vasco, chegou muito perto do empate, né, colocando 2 bolas na trave, mas o Vasco, quando chegou, foi letal e fez 3-0, mais 3 pontinhos. Nesse momento, o Vasco é o 5º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro e o emprego do Marcelo Cabo, né, tá garantido. Léo Jabá, eu acho que garantiu o emprego do Marcelo Cabo, porque se o Vasco vence por 1-0 daquela forma, levando sufoco, eu acho que hoje no restante, né, da semana, o Marcelo Cabo seria muito contestado, né, se o Vasco vence só por 1-0 levando aquele sufoco. Mas quando o Léo Jabá entra e participa efetivamente desses 2 gols,
fazendo ser 3-0 a partida, aí com 3-0 fica difícil você questionar, né, uma vitória ou pedir a demissão do treinador. Então o Léo Jabá garantiu aí o emprego do Marcelo Cabo. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa atuação do Vasco? Comenta aqui pra mim, comenta o que você achou do Marcelo Cabo hoje, de jogadores contestados como o Hernando, quero sua opinião. Eu acho que o Hernando foi bem, ou eu tô maluco? Comenta aí pra mim, a sua opinião é importante. E pra mim, o melhor da partida foi Léo Jabá. O grande destaque, um gol, uma assistência, entrou ali e foi fundamental nesse 3-0 do Vasco. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas. Deixa aí o seu like, até a próxima, fui!